Bem-vindos ao painel que juntou a MetLife e o Ecoseguros para discutirmos a vantagem competitiva dos seguros integrados em serviços para consumidores. Eu começava por tentar definir o que é os seguros integrados. Penso que terá nascido com o nome Embedded, anglo-saxónico, e em Portugal já teve seguro incorporado, seguro embutido. E o seguro integrado eu penso que talvez a palavra mais elegante para o assunto, que em si é elegante, é no fundo dar uma proteção a quem fez uma aquisição de um bem ou de um serviço e que pode ter no futuro problemas de poder honrar os seus compromissos e efetuando o seguro de proteção, por exemplo financeira ou outro, consegue ter uma resposta imediata e conseguir chegar ao fim com a sua transação sem problemas. Penso, e peço correção, terá-se o seguro de crédito à habitação, o seguro de vida ligado ao crédito à habitação é um seguro de proteção financeira. Comprar uma viagem a bolso no aeroporto é uma proteção, também financeira. Depois houve uma segunda fase em que era a proteção ao crédito pessoal, as extensões de garantia. Depois, já na fase digital, além do crédito pessoal quase imediato, também os seguros on-off, em que se pode, de facto, exercer a cobertura quando se pretende ou quando tem necessidade. E finalmente chegamos a um ponto, eu não me quero antecipar, chegamos a um ponto em que o produto ou serviço já vem com o seguro incorporado e, digamos, aí a escolha é já de quem comercializa o produto e já não tanto do consumidor em escolher uma seguradora ou uma cobertura. Nesta fase, e eu também não sei se vamos conseguir lá chegar, isto implica uma confiança mútua, ou seja, o produto com o seguro incorporado obriga o consumidor a ter confiança nas duas marcas, na marca de quem vende o produto e na marca de quem assegura que a qualidade vai ser mantida ou que o seu dinheiro vai ser reposto, caso alguma coisa corra mal. Para podermos discutir isto com eu penso também que isto é um negócio que está crescente, tem-se visto nos últimos anos, está crescente, e cada vez mais as grandes marcas dão por defesa a recorrer a estes serviços de proteção financeira ou a gostarem que eles existam para as suas marcas. Para conseguirmos discutir corretamente este assunto, convidámos o Óscar Herência, que é vice-presidente da MetLife para o sul da Europa e diretor-geral da MetLife na Ibéria. Viveu 5 anos em Portugal, conhece os portugueses melhor que nós próprios. Afinal, tanto mais. Daniel Beato, que é Executive Board Member da nós SGPS. Tiago Homme, que é Merchant Acquiring da Unicre. E Pedro Mata, Deputy CEO da Credibon. Por isso temos o crédito pessoal, temos toda a parte relacionada com cartões, temos também a área das telecomunicações e um dos precursores penso que destas soluções, um dos pioneiros. Mas começar pelo Óscar, só a favor, defina como deve ser e não como eu fiz o que é os seguros integrados. Eu acho que fixeste muito bem, ou seja, que pôs-me aqui uma tarefa difícil, mas para mí os seguros integrados están moito ligados ás novas maneiras de comprar da sociedade, non? O que a Malta, o que a populación persigue de alguma maneira, comprar produtos que estean integrados ou estean unidos a determinados servicios e, sobre todo, que o proceso sella simples, que todo aquele proceso de compra teña unha serie de pasos que non obrigue a unha serie de tarefas ou de requisitos moito exigentes. Entón, a mellor maneira, e sobre todo nos seguros integrados, están moito ligados a produtos financeiros ou non financeiros, produtos que tamén están moito ligados, e logo podemos falar desto máis tranquilamente, ao estilo da vida, e que o que procura máis son produtos de masa. Que tú, é un servizo, sobre todo durante a crise de 2008, nos percibimos e aprendimos que había moitas cosas ou moitas familias que tiñan que renunciar a moitos servizos que estaban moito integrados no seu estilo de vida.
Aquí tenemos aos señores da NOS que tiveron aí unha iniciativa excelente para eso, e o que nos pretendemos es eses seguros integrados estar ligados a un servicio que tú no queres perder e cubrir determinadas contingencias, que non é só relativos á protección da vida ou da invalidez, mas tamén servicios de desemprego, de incapacidade, etcétera, para nos poder ayudar e para ofrecer un servicio máis completo as empresas, ofrecer un servicio máis completo que permite que teñas garantido que ese servicio va a perdurar, inclusive se tú tens un momento de dificultade. Daniel Beata, nós foi a pioneira, tanto quanto eu consegui saber, foi a pioneira com o seguro de proteção de pagamentos, mas também tem um peso que terá outra vertente na proteção de aparelhos, de que venda ao grande público. Não sei se diretamente, se através dos concessionários, mas tem experiência nesses setores. Que balanço faz desta atividade conjunta de seguros, produtos e serviços? Bom dia a todos antes de mais. Sim, tradicionalmente os operadores de telecomunicações vendiam seguros de equipamentos para proteger o próprio equipamento que tinha acabado de comprar, algo que existe nas telecomunicações, no grande retalho, na grande distribuição. Isso era algo tradicional e que era baseline qualquer operador de telecomunicações. Aquilo que nós, em 2018, 2019, começamos a discutir internamente, e depois que nos levou esta parceria com a MetLife, foi uma assunção que as telecomunicações, os serviços de telecomunicações em casa de um cliente, hoje em dia são uma necessidade primária. Tal como a eletricidade, tal como a água, a não ter telecomunicações em casa faz com que a casa quase não seja habitável para muitos dos portugueses e para os europeus em geral. E foi este pensamento que nos permitiu dar este salto, pensar, se isto é um serviço de primeira necessidade, então significa que os nossos clientes vão precisar disto, mesmo que tenham passado um processo de dificuldades ou um período de dificuldades. A crise de 2008, a crise de 2012 também nos trouxe muitos dados sobre isso, e infelizmente, com os aumentos das taxas de juros, etc., vimos de alguma forma este contexto também a consolidar-se. E foi isto que nos levou a fazer um passo que é muito tradicional, por exemplo, nas elétricas. Muitas empresas de distribuição de eletricidade, EDP, Gold Energy, etc., todos eles têm esse tipo de soluções, mas os operadores de telecomunicações, pelo menos em Portugal fomos os primeiros, acho que mesmo internacionalmente não somos o primeiro caso, somos quase, porque é algo que está agora a ser explorado exatamente por esta mudança de paradigma do que é que as telecomunicações deixam de ser um meio de entretenimento para ser um bem de primeira necessidade, e portanto foi isto que nos levou a dar esse passo. É uma experiência completamente nova para nós, tem um conjunto de desafios regulatórios específicos dos seguros que para nós são completamente diferentes dos nossos tradicionais desafios regulatórios, mas acho que o balanço ao fim de 2 anos de parceria, julgo eu, foi bastante positivo. Fomos para o mercado, entregamos o produto, temos muitos milhares de clientes com o produto subscrito, e o balanço é positivo nas duas dimensões, porque temos uma grande satisfação do cliente por um lado. Obviamente é uma fonte de negócio para nós, não vou mentir, obviamente que é por isso que também fazemos essa dimensão, e é uma própria proteção para nós contra a dívida dos nossos próprios clientes que deixam dívida por razões pessoais, por razões da sua vida profissional, etc. E portanto eu acho que é aqui uma tripla alinhamento de aspectos positivos que nos fazem dar um balanço claramente positivo da parceria e da decisão de lançarmos e de entrarmos neste mundo dos seguros de forma mais musculada, por assim dizer. Daniel, deixa-me só compreender uma situação. Estamos a falar de duas marcas, e eu não estou aqui a fazer elogios fáceis, mas duas marcas com muita notoriedade e com um registro ou uma reputação positiva, muito positiva. Nós e MetLife são... isso é fundamental para um sucesso deste tipo de serviço conjunto, digamos assim. É uma seguradora ou tem que ser uma seguradora com reputação, quer dizer, que os próprios clientes não duvidem? Tem que ser a nós ou pode ser outra operadora qualquer? Acho que há aqui duas dimensões. A primeira é que para nós ficou absolutamente claro que nós também estamos a dar o nosso nome a este produto. Não há uma desculpa perante o cliente se amanhã a MetLife ou outra empresa qualquer falhasse nos seus compromissos, ou mais do que falhasse, porque não está em causa, quer dizer, seria uma situação bastante dantesca. Estamos a falar se as expectativas do cliente não fossem cumpridas, ok? E aí eu acho que é muito importante não só a nós assumir que está a dar cobertura a este serviço de forma não jurídica, mas de forma clara, porque o cliente é nosso. Nós temos um valor com aquele cliente, custou-nos instalar o cliente, adquirir aquele cliente, etc. E, portanto, a nós está a dar essa marca. A MetLife é importante essa marca, porque, especialmente em situações extremas, se estivéssemos a falar do seguro de equipamento é diferente, porque é um bem tangível, mas de curto prazo, enquanto que aqui estamos a falar do serviço propriamente dito, que é uma base da vida das pessoas.
Portanto, é muito importante. E a terceira dimensão é um produto que não tenha asteriscos, vamos pôr assim, ok? Um produto que vá às expectativas do cliente, ou seja, a situação normal de utilização um dia do claim por parte do cliente, ele esteja, quando ele o fizer, não haja uma decepção de mas eu esperava e tinha toda a razão em esperar, porque as expectativas foram criadas e depois não cobra. E isto é uma dimensão muito importante para nós, ao produto de telecomunicações, porque não podemos correr o risco de não ter o cliente satisfeito na sua expectativa ou dar uma má experiência ao cliente por causa de um serviço que, end of day, para nós é acessório, não é o nosso negócio core principal de serviço de telecomunicações. E, portanto, a marca MetLife, neste caso específico, traz estas duas dimensões, a certeza de um produto, principalmente para nós que não somos especialistas em seguros, como devem imaginar, que nas situações mais extremas entrega uma boa experiência ao cliente, por um lado, e por outro, o cliente, quando está a comprar, saber que, ok, temos a nós, mas a nós não percebe nada de seguros, não é reconhecida no mercado como tal, mas temos uma seguradora por trás, forte, bom, uma das melhores seguradoras do mundo, para sermos realistas, e, portanto, tem este potencial e este capital. Portanto, eu diria que é o somatório dessas três dimensões que é fundamental para o sucesso ou não sucesso do go-to-market do produto. Obrigado. Tiago Gomes, em relação à Unicre e à gestão de todos os sistemas de cartões de crédito e débito e todo o género, associar seguros já é capaz de ser mais lógico, mas o que penso é que pode haver uma segunda etapa. Por exemplo, um dos pontos importantes era os microseguros, as pessoas quase sabendo que o estão a fazer, mas quase sem lhe dar o devido valor, estão a adquirir um seguro quando adquirem um produto ou um serviço em algum lado. Acha que isso pode evoluir, para não estamos a falar já dos seguros tradicionais que a Unicre gera? Bom, um esclarecimento prévio, se calhar, primeiro um agradecimento pelo convite, quer à ECO, quer à MetLife, e um bom dia a todos. Após isto, aqui um esclarecimento que eu acho que é importante dar. Por isso, a Unicre é composta de duas unidades de negócio muito distintas uma da outra. Um tradicionalmente chamado B2B e outro chamado B2C. Ou seja, o B2B, por isso, business to business, é a área da rede Unicre, por isso que é a área da aceitação de pagamentos, onde nós somos adquirentes de pagamentos, por isso, tipicamente o terminal, se quiser. E depois temos uma área de crédito ao consumo. Há uma natural e perceptível confusão entre nós e CIBS. Há bocado, quando estava a falar aí, vocês gerem os cartões de crédito e de débito, sim, mas é CIBS, não somos nós. Há muita confusão entre as duas entidades e por isso aproveito até para esclarecer um bocadinho. Por isso, são duas entidades que os acionistas são os mesmos, por isso somos irmãos, mas que, na verdade, a Unicre gera crédito ao consumo, a CIBS processa operações com todos os cartões de débito e crédito, como muito bem estava a dizer. Bom, tradicionalmente também somos conhecidos, e foi a marca que foi mais conhecida, pela emissão do primeiro cartão de crédito em Portugal, que era um cartão, e é um cartão Unibanco, que eu tenho aqui 3 ou 4 na carteira, se quiserem ver. Isso aqui, como obviamente. E tenho mais uns quantos no telemóvel hoje em dia. Por isso, a verdade é que estes cartões ou esta gestão deste nome continua, é um cartão de crédito, é um cartão tradicional de crédito, e depois temos também, dentro da área de crédito ao consumo, chamado crédito pessoal e chamado crédito consolidado. Consolidado, para quem sabe menos, no fundo é juntar todas as dívidas dispersas em várias instituições financeiras numa só. Em 2010, se não me falha a memória, houve uma preocupação grande que começámos a ter nesta área de crédito ao consumo. As incertezas são grandes, ou eram grandes, e continuam se calhar muito maiores, e começámos a pensar como é que de alguma forma nos protegíamos a nós, protegendo o cliente, é a tal trilogia que estava a falar, e entrando aqui com um parceiro que fosse bom. Nós já tínhamos uma longa tradição de comercialização de seguros, digamos, desde quase da nossa existência, parcerias com várias entidades, nomeadamente com a Vilas Boas, que é uma corretora de seguros, em que o que nós conseguimos era oferecer seguros aos nossos clientes. E temos muitos seguros, e quando é esta parte do inclusive, uma parte engraçada, que são, ou que faziam parte dos cartões. Hoje em dia é mais difícil, por uma série de relações, que já explico rapidamente. Mas, por exemplo, tínhamos cartões em que, se eu pagasse a minha viagem com aquele cartão, tinha automaticamente o seguro dessa viagem totalmente coberto para mim e para as pessoas que eu tivesse pago. Tinha um seguro, tenho, de oncologia. Se eu usasse aquele cartão e fosse detentor daquele cartão, estava lá. Por isso, eram seguros, como diz, inclusivos, ou como é que há bocado disseram outro nome? Integrados, obrigado. Quando disseram um outro nome, integrados, eram seguros que fazem parte da oferta dos cartões de crédito.
E isso é uma característica que havia muito no passado e que hoje em dia tem tendência a desaparecer. Porquê é que tem tendência a desaparecer? Não é porque os clientes não apreciem, e os nossos clientes mais fiéis são os clientes destes cartões que têm uma série de seguros e garantias adicionadas, é porque passou a haver uma regulamentação da taxa de juros. E por isso, dentro da taxa de juros, têm que estar incluídos todos os encargos que possa haver com esse cartão. O que quer dizer que duas uma. Ou começamos a ter juros, ou começamos a ter anuidades. E vivíamos de anuidades e não vivíamos do transacional e do revolving feito com os cartões. E por isso o que nós tivemos que fazer foi que às tantas começámos a deixar cair features, a deixar cair características destes cartões. Por isso, já não dá para pôr um seguro de vida, já não dá para pôr um seguro de oncologia, que confesso que tenho, aliás está um representante ali da Vilas Boas, que sabe que temos cartas de elogios inacreditáveis, porque felizmente as coisas correram bem. Não temos seguros de proteção a acidentes domésticos, quer dizer, aquilo tínhamos uma panóplia de Deus que temos que ir estreitando. Os nossos cartões hoje em dia são cartões simples, onde não são incluídos seguros, porque se forem incluídos seguros, tem que cobrar uma anuidade. Se cobrar uma anuidade, não posso cobrar a taxa de juros, porque tem uma chamada TAIG, por isso é uma taxa com todos os encargos incluídos, que tem um limite, regulado pelo Banco de Portugal, e eu daí não posso passar. Por isso, houve aqui esta nova legislação de 2008, se não me falha a memória, começou a ser regulamentada, e por isso o que acontece é que às tantas tivemos que começar a perceber, estamos a esvaziar por um lado, mas temos que dar aqui alguma proteção a isto tudo. Por isso temos que virar um bocadinho o target, também de clientes, e começamos a ir para clientes que só olham para preço, e poder continuar a vender já não seguros incluídos, mas seguros à parte. Porque não podíamos incluir. Bom, a primeira coisa que nos preocupámos, e dadas essas variações todas, foi tentar arranjar um seguro que cobrisse a própria prestação que eu tenho que pagar no meu cartão. Por isso, a grande questão aqui é, eu com um cartão de crédito, só temos cartões de crédito, tenho um chamado plafond, limite, da utilização, vamos supor que são 2.000 euros, e eu posso ir até 2.000 euros. Depois posso pagar na íntegra ou não, mas isso é outra questão. Mas tenho um saldo em dívida que é pago entre 20 a 50 dias, por isso temos uma média de 42 dias. Nesse período, eu posso ficar desempregado, eu posso ter um acidente, eu posso morrer, que não é muito giro, mas pronto, eu posso ficar incapacitado. Há aqui uma série de coisas que podem acontecer. Então começámos a perceber que era uma coisa que era uma palavra que ainda não foi muito dita aqui, mas que me parece que estes seguros, estes microseguros são importantes, que é a inclusividade, é uma parte que hoje em dia está muito na moda do inclusivo, dos vários sexos, das várias tendências, há bocado falámos nisso, mas a verdade é que há muitos seguros que per si e sozinhos são exclusivos, ou seja, eu para fazer o meu seguro de vida do meu crédito de habitação, ao montante X de dívida, não sei de cor, mas passa-se por uma série de processos em que muitas vezes sou excluído ou tenho agravamentos. Isto é difícil de gerir em Barda, não é? Nós temos 400 mil clientes a andar todos os dias. Por isso, o que se tentou foi fazer um seguro em que a limitação é basicamente idade, há um limite de idade que se percebe, e alguma coisa gravíssima, se eu estou numa fase terminal de um cancro. De resto, são seguros que eu chamo inclusivos, ou seja, para dizer eu quero o seguro, basta subscrevê-lo. Depois temos a parte 2, que é, essa subscrição tem que ser simples. Você não quer subscrever aquilo. E o simples para nós é telefónico. Depois também temos, para ajudar o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Seguros, a regulamentar isto também, porque é uma guerra gira entre estes dois. Temos que andar aqui sempre dentro da lei, Oscar, mas pronto, mas é difícil. E a nossa parte aqui era tentar equilibrar aqui isto, fazer. Por isso temos vários canais de atribuição dos chamados planos de proteção financeira. São planos que, pela dimensão que nós temos, negociamos com a MetLife condições bastante agressivas. Para ter uma ideia, por 500 euros, há bocado fizeste contra a ver se decorava aqui, por 500 euros paga-se mensalmente, consoante o plano, ou 60 cêntimos ou 3 euros. E com 60 cêntimos ou 3 euros eu tenho os meus custos cobertos. Qual é a diferença? Um inclui desemprego, outro não. Mas o desemprego tem atuado N vezes. E já tenho tido, outra vez, agradecimentos. Nico, muito obrigado, correu tudo muito bem, e eu recebi. Isso é importante. O saldo do cartão, que é mais uma preocupação, tinha lá 2.000 euros, ficou pago. Por isso, aqui o que eu digo é, o tal trilogia, outra vez, é um cliente, por um valor realmente pequeno, primeiro tem um seguro, segundo tem uma parte muito fácil de subscrição, hoje em dia temos uma percentagem enormérrima digital, na adesão ao cartão ou não, por isso cada vez mais, e depois temos um trabalho que foi feito ao longo de anos muito engraçados, e que espero que continue entre nós e a MetLife, que é
entre várias conversações, foi como é que nós podemos capitalizar isto para o cliente, para nós, não somos Santa Casa, nós ganhamos dinheiro, e depois para a MetLife, que também acho que não é Santa Casa. Por isso, temos aqui 3 formas de tentar equilibrar e, na verdade, prestar um serviço adicional aos nossos clientes. E a receptividade tem sido boa. Fomos a medo, no sentido de que ali com as Vilas Boas, uma vez mais, fomos experimentando a ver como é que a coisa dava, e depois as coisas foram andando e começaram a correr de uma forma que percebemos. Se há reclamações, e há uma coisa que acordamos, devolvemos. Pronto, 90% das vezes não há, podiam ter razão, podemos perder ambas as entidades, mas não vale a pena gerir uma reclamação de 3 euros. Pronto. E segundo, o nível de satisfação que estamos a dar aos nossos clientes é bastante superior. Eu acho que já me estiquei um bocado, estou quase a tirar o tempo dos outros todos. Foi interessante para esclarecer e pôr tudo exatamente no sítio. Mas gostaria agora de falar com o Pedro Mata. Está na parte do crédito ao consumo e crédito automóvel, e por isso está no sítio mais normal onde a proteção de crédito faria sentido. E pode dizer-nos qual tem sido a sua experiência em relação a... Sim. Vai ser muito complementar ao que o Tiago referiu, mas desde já também agradecer o convite e dizer que o Banco Credibon hoje tem em Portugal uma cota de mercado no crédito ao consumo superior a 20 pontos. Portanto, o Banco Credibon é de longe o banco líder no crédito ao consumo, e a partilha que vou fazer aqui eu diria que pode ser representativa do mercado nacional. Mas tenho que reforçar a parte da regulamentação, em que a regulamentação por imposição do Banco de Portugal já não permite a integração de seguros dentro da venda do crédito. Então, os produtos têm que ter vendas separadas e não mais integradas. A única exceção que existe no setor financeiro é no crédito de habitação, que é integrado quase forçosamente pela Associação Portuguesa de Bancos. Mas no crédito ao consumo estão separados. Caso contrário, o Banco de Portugal obriga que seja integrado no cálculo da taxa anual efetiva global. E, por outro lado, também como o Tiago referiu, a venda do seguro obriga a um nível de regulamentação especificada pela ASF enquanto regulador de seguros também. Então significa que nós, no nosso modelo de negócio, que fazemos negócio direto e fazemos também negócio com parceiros, o que aconteceu não foi um crescimento, foi a implementação da diretiva de seguros que aconteceu em Portugal a partir de 1 de janeiro de 2019, reduziu a venda no canal B2B2C quase a metade. Porquê? Porque para quem possa vender seguros tem que estar certificado para a atividade de mediação de seguros. E isto criou uma alteração significativa à forma de fazer esta atuação complementar. E eu acredito que a nós também está a passar pelo mesmo, porque é diretiva de seguros. Contudo, no nosso modelo de negócio em que o crédito ao consumo nada mais é do que antecipar a aquisição de um bem, como seja o automóvel, como seja a possibilidade de fazer obras em casa ou financiar os estudos de um filho estrangeiro. E, naturalmente, que numa perspectiva de proteção, e hoje a dimensão de compliance é cada vez mais forte no sistema financeiro internacional, seja na área de banca, seja na área de seguros, obriga-nos naturalmente que, não somente ao nível de a fazer uma avaliação correta se aquela família tem capacidade de pagamentos recorrentes de um empréstimo a vários anos, mas também de garantir que nós estamos a pôr-nos no papel do consumidor dentro de uma chancela que vou chamar Treat Customers Fairly, no sentido de que pode haver eventos da vida daquela família e nós temos a obrigação, ou estamos a assumir uma relação contratual há vários anos, de lhe oferecer também soluções que possam acomodar este tipo de eventos que já foram aqui falados. Significa que, do ponto de vista de dinâmica e organização interna, nós fomos obrigados a fazer uma alteração estruturante à nossa atividade. Sobretudo ao nível da formação, ao nível do compliance, para garantir que o cliente que decide comprar separado um produto de seguros que protege o produto de crédito, para garantir que há uma interpretação do consumidor total sobre a proteção que ele está a ter.
E é aqui que eu diria que foi feito um grande investimento, mas no final, os clientes, quando têm estes eventos adversos, quando têm a proteção, agradecem imenso, porque não somente eles, em caso de acidente de trabalho ou desemprego, mas sobretudo em situações de morte, que a família não fica com uma dívida. Okay? E é este trabalho que se procura fazer, mas que não é fácil, porque obriga um esforço permanentemente, sobretudo na dimensão da formação, da awareness, sobretudo a rede complementar, porque nós na rede direta controlamos todo o processo do início ao fim. Mas hoje em dia, para mim, a mensagem sobre este tema é: já não há serviços de seguros integrados na venda de produtos, porque a lei, quer do Banco de Portugal, quer a regulamentação do regulador, obriga a separar e ter processos, até diria agora, de compliance bastante distintos. É um problema para nós e presumo também para outras empresas, que é esta necessidade de formação e certificação de todas as pessoas que são comerciais e que estão a vender um seguro. Quando estamos a falar de seguros, que é a pessoa que está segura naturalmente, quando estamos a falar de seguros da dimensão do que estamos aqui a falar, no caso de nós estamos a falar de seguros de 2.000 euros, protegem o produto em si mesmo, a carga burocrática que é colocada é um grande entrave a este crescimento de um produto que é bom para todas as partes, a começar para o cliente per si. Faz-me pouco sentido, para ser sincero, visto mais de fora do setor dos seguros, que um seguro de um telemóvel, 2.000 euros, um iPhone top de gama ou um Samsung top de gama, não implica este tipo de formação, e um seguro de equipamentos implica este tipo de formação. Portanto, um produto que não tem fidelização, que é fiscalizado e que é visto se é adequado ou não é adequado à realidade que estamos aqui a falar, e o esforço formacional que é colocado, por exemplo, nas nossas lojas, em que tem que formar todos os lojistas numa certificação específica, é um esforço muito grande e é uma das grandes barreiras, eu diria, hoje em dia, ao crescimento deste negócio do nosso lado, mas presumo também noutras áreas de negócio, É tal e qual. com um trade-off que me parece... Nós trabalhamos com mais de 1.000 parceiros, os parceiros têm vários empregados e nós temos que assegurar que eles estão corretamente formados e treinados, de acordo com a lei da mediação de seguros. E para terem primeiro o diploma para poder ativar, são 120 horas agora de formação, mínimo obrigatório. Antes eram 180, este ano alterou para 120, mais 15 horas mandatórias por ano. E nós temos, perante o regulador, que assegurar que a pessoa que faz a explicação do produto de seguro está treinado para tal. E que os nossos termos têm que estar preparados para bloquear essa hipótese, se não tiver. Portanto, é esta parte de... Há aqui uma parte de grande valor que possa ser dada à sociedade do ponto de vista da proteção e de uma maior conforto quando se assume responsabilidades a médio prazo no agregado familiar, mas a regulamentação hoje não é, eu diria que é exigente. Mas eu não tenho uma expectativa de que vá diminuir, antes pelo contrário. As discussões que estão a acontecer a nível da Europa, Estados Unidos, ainda é onde há um reforço um bocadinho mais desta forma de, sobretudo, transparência para o consumidor, o que traz para todas as entidades ou para em Portugal este esforço adicional de como explicar, de ter muita coerência na forma como se fala, e uma dimensão aqui que vai tocar mais no papel da seguradora é quando há um evento adverso ou um sinistro, há uma resposta coerente com as coberturas que foram explicadas ao consumidor. E essa é depois a parte também que é um parceiro que tenha a maturidade, a dimensão e a forma de estar, que muitas vezes se alinham com as marcas, é decisivo para oferecer aos clientes o retorno da satisfação e, sobretudo, a recomendação positiva das marcas. Muito obrigado. Então, eu quando começamos há 20 minutos, eu julgava que isto era uma coisa mais simples, agora vejo que para uma seguradora isto é bastante desafiante, como hoje se diz, não é? Tem a súa complicación, obviamente, e é verdade o que o Pedro estaba a dizer, toda a proteção do consumidor, que nós estamos obviamente a favor, trouxe unha complicación, unha burocracia moito longa e moito difícil para tratar por veces. Este tema da formación, moitas veces os gobernos, os reguladores aplican unha tabela rasa que non debería aplicar ao mismo para todos os produtos. Os produtos de pupanza ten un risco integrado en sí que probablemente requiere unha formación maior, mas a produtos estos tan simples que deberían ser máis fáciles de implementar. Pero sí tras un traballo, un investimento grande, toda a gobernanza nova trouxe un custo adicional para facer negocios. Entón aí temos unha dificultade. De facto, para nós, antes o Daniel falaba, cando preguntaste sobre as marcas, para nós
é tamén unha responsabilidade ter certeza que o que estamos a entregar para eles neste tipo de cosas e tamén nos produtos e tamén a maneira da experiencia do cliente que estamos a desenvolver está ao nivel das súas marcas. As súas marcas son marcas moito recoñecidas no mercado e nós somos conscientes que a primeira queixa ou a primeira chamada do cliente vai ser para eles. Entón, nós temos que ter certeza de que estamos capaces de responder e de proteger non só a nosa reputación, mas tamén a deles. De facto, e sempre falamos desto cando pomos este exemplo, cando nos comenzamos a pensar en lanzar a cobertura de desemprego, que esa cobertura máis tangible, aquela que o Tiago falaba de actúa innumerables veces, claro, porque é a máis normal, a máis tangible, e aquela que ten un nome máis apelativo, non? E cando nos comenzamos a pensar en lanzar aquela cobertura, tardamos en desenvolver o produto porque sabíamos que tiñamos que ser capaces de, a primeira va a ser ligar para eles, ola, você vendeume unha cosa que se eu estaba desempregado ia recibir o meu o pagamento, e agora non recibo. Nós tiñamos que ter certeza deles. Entón, para nós é unha responsabilidade moito grande que todo o proceso de governance, que todos os requisitos de protección do consumidor e, sobre todo, que o consumidor, cando ligar para os parceiros, encontra na MedLife a resposta esperada, iso forma parte do noso traballo previo a cando facemos unha proposta para eles. Galeato, está muito francamente no mass market, não é? Qual foi a reação dos clientes? Temos as companhias de seguros também têm alguma sorte, não estou a dizer mérito ou que evitem, mas às vezes as pessoas não sabem usar bem os seus direitos. Compram o seguro e depois não sabem quando é que vão de usar, e isso dá bastante jeito à sinistralidade e à taxa de sinistralidade e no fim do dia aos resultados. Mas acredito que a nós deve ter métricas para todos esta satisfação dos clientes com os seguros. Ou seja, o que eu lhe perguntava, é relevante a percentagem de clientes que olham para o seguro, para a proteção adicional, e qual é a sinistralidade? Ou seja, se quem faz o seguro já tem a intenção de o usar. Antes de mais, nós telecomunicações cá estamos aqui num sítio privilegiado, agora temos uma relação continuada com o cliente, e significa que se ele tiver um evento mesmo disruptivo na sua vida, mais cedo ou mais tarde esse evento disruptivo vai vir ter connosco na taxa de bom pagamento das faturas mensais, etc. E, portanto, na verdade nós temos todo um processo montado, naturalmente, de enforcing de cobrança, ou seja, no sentido em que se o cliente não nos pagar, contactamos o cliente para ver o que é que se passa, se é preciso fazer uma negociação da dívida que ele tem connosco, etc. E, portanto, obviamente temos aqui um sítio, tal como os meus colegas mais da área de crédito, um sítio privilegiado para nós próprios recomendarmos ao cliente que ele ative a sua própria proteção, porque para nós queremos é que o cliente consiga resolver a sua situação e continue a ser nosso cliente por muitos e bons anos. E, portanto, temos esta lógica muito embebida na nossa própria operação e na capacidade de nós próprios promovermos o claim sempre que ele é necessário, porque o cliente chega ao pé de nós. Eu não tenho números exatos do qual é que é a taxa de sinistralidade, mas o que sabemos é que os clientes que fazem o claim e, portanto, que utilizam isto, têm um NPS, nós medimos um NPS altíssimo, acima dos 50 pontos. Portanto, uma coisa de alta satisfação da utilização do seu próprio produto. Nós tínhamos exatamente essa dúvida quando fomos para o mercado, que era como é que será quando o próximo cliente for a uma loja e comprar um novo pacote de telecomunicações para a sua casa, como é que ele vai olhar para a venda de um seguro acessório, de um seguro integrado, neste caso, da própria fatura. E a reação foi o mais natural possível. Isso acontecia no crédito, acontecia na eletricidade, já de forma mais ou menos massiva em Portugal, e portanto foi com uma naturalidade que o cliente fez isto. Estamos a falar de seguros, no nosso caso, não chega a 2 euros, portanto, por mês, porque a fatura de telecomunicações também é que é, e tem um risco associado que tem. Portanto, estamos a falar de um valor bastante residual versus o proporcional que a pessoa está a proteger, e portanto olham para isto como um nice to have, em cima da sua própria aquisição, e portanto foi uma entrada no mercado perfeitamente natural, do ponto de vista de cliente, e reforçando-se que eu disse há pouco, foi mais complexo do ponto de vista regulatório, conseguimos montar e implementar tudo isto, temos que criar uma própria sociedade de mediação dentro do próprio grupo de nós, etc., do que depois propriamente o go-to-market foi bastante simples. Uma coisa que também fizemos adicionalmente que eu acho que funcionou muito bem é muita transparência para o cliente, ou seja, para lá toda a obrigatoriedade regulatória da informação ao cliente, nós próprios garantimos, independentemente do que o comercial, a pessoa que estava na frente disso ao cliente, nós temos milhares de pessoas, portanto é muito difícil controlar
às pessoas para garantir um 100% de eficácia no que foi dito, é que o cliente é informado na linguagem nós, vamos pôr assim, do que ele acabou de comprar, o que é que isto cobre, o que é que não cobre. E isso foi um grande tranquilizador do ponto de vista da clareza para o cliente fazer, independentemente depois das fichas dos seguros, mais técnicas, menos técnicas, para um seguro de 2 euros, deve imaginar, são demasiado complexas para um cidadão comum entender. Tiago, em relação à Unicred, a negociação de crédito, ou revolving do crédito, e a utilização de seguro quase se misturam, não é? Há um belo dia em que uma pessoa tem de dizer para que lado é que vai, não é? É fácil estabelecer essa fronteira quando é que a pessoa está a precisar de acionar o seguro de proteção de crédito? Ou seja, nós temos seguros para três. Há bocado a falar num, que é os cartões, que é o que nós somos mais precisos. Mas nós, felizmente, não temos os 20% aqui do meu colega da Credible, mas temos uma cota de mercado já com alguma expressão, quer em crédito pessoal, quer em crédito consolidado, onde estes seguros de proteção também se aplicam. Aqui o esquema é diferente, o outro é um percentual sobre o saldo que está em dívida, aqui é um percentual sobre o financiamento que foi obtido. Mas no final do dia isto vai dar o mesmo. Estes seguros não são mutuamente exclusivos um do outro. Desculpa, estes seguros e o crédito não são mutuamente exclusivos. Ou seja, eu contrato um crédito e agrego uma proteção adicional ao pagamento desse crédito. O que nos cai mais na cabeça sempre é o desemprego, que é o mais frequente. Mas há N casos, quer de morte, era o que estava há bocado aqui a dizer-me, que era, no fundo, toda esta fator não deixar uma herança pesada de um crédito para os seus herdeiros, porque no limite, se não quiser pagar o crédito dos herdeiros, tem que abdicar da herança, o que não é uma coisa muito simpática, e por isso funciona, aquilo é uma coisa que te funciona. O que nós achamos é que também nós, e aí sim funciona de uma forma contrária ao que estava a sugerir, eu, em termos de cartões de crédito, termos de crédito pessoal, ou crédito automóvel, julgo eu, não tenho essa experiência, eu contrato um seguro, contrato um crédito, que pode durar 3 anos, 5 anos, 10 anos, o que for, crédito automóvel, e depois posso fazer um seguro, posso, é evidente, rescindir a meio do contrato, pagar e ir-me embora. Mas, tendencialmente, não sei qual é a porcentagem que antecipa o pagamento, diria eu que se calhar em crédito pessoal, falando por mim, comprei mais ou menos o prazo. Nos cartões de crédito temos um afiliário completamente diferente. Eu todos os dias tenho o que nós chamamos top of the wallet, que agora vai ser top of the phone, provavelmente. Mas no fundo o que é que eu tenho 10 cartões na carteira, porque é que eu uso um? E se o casar fizesse aqui um inquérito individual a cada um de vocês, muito provavelmente a primeira resposta é não sei. A segunda era porque é do meu banco, e eu não sou banco. A terceira era porque isto me dá uma vantagem qualquer. Ora, isto tem que ser uma vantagem tão forte que eu dou, que seja o primeiro, não seja o terceiro. Porque é este cartão que eu pago mais. Todos nós usamos mais um cartão que outro. Todos, sem exceção. Seja de débito, seja de crédito. Usamos um. Aliás, quando eu não vou mostrar, posso mostrar porque isto está tudo já programado. Se eu fizer no meu iPhone carregar para pagar, parece-me o meu cartão Unibank em primeiro lugar. Depois tenho os Revoluts e tenho até aquelas cangalhadas que não interessam nada, mas o meu Unibank está lá. Por isso, a verdade é que este top of the wallet faz-me preocupar com uma coisa, é fidelização, manutenção e dinamização de clientes. São 3 fatores importantíssimos. E por isso, pegando no primeiro de fidelização, manutenção e manutenção, ou dos 3, eu tenho que agarrar e pôr features no cartão, hoje em dia gratuitas, por causa destas coisas todas, já se falou aqui de regulação, só ponho aqui um parênteses, acrescentando que o grau de complexidade dispara quando temos call centers pelo meio a trabalhar, que a rotatividade dos call centers é loucos, fechando parênteses. O que eu tenho que agarrar é uma coisa qualquer, que o meu cartão, sem meter lá na ofertas, ou programas de loyalty que me dão uma fidelização extraordinária, consiga que as pessoas se retenham lá. Por isso, eu quando vendo um seguro de proteção, as pessoas ficam teoricamente satisfeitas e a dizer, não, eu com este cartão, independentemente do cartão, e independentemente de estar a pagar, é uma coisa que eu sei. Se eu morrer, os meus filhos estão descansados. Isto é bom. O que é que nós fizemos com a MetLife também? Fizemos uma coisa que inovámos na altura, já retomámos, já parámos, já fomos tanto que nós chamávamos One Call to Solution, era sempre um nome altamente sofisticado para ninguém entender. E por isso,
Na verdade, o que era o One Quality Solutions? Era, na verdade, quando eu falo a um cliente e te estou a dar um seguro de proteção financeira, para dizer, poupa, assegura-te, isto dá-te jeito, estou-lhe a tentar oferecer algo que caia no perfil do meu cliente. Uma área de cartões, em todas as áreas é importante, mas uma área de cartões, o que hoje designa de Analytics, há uns anos atrás era CRM, não percebo bem a diferença, mas está lá. Pronto. A verdade é que, nesta área de Analytics, é importantíssimo perceber o perfil de clientes e dividi-los. Por isso, há clientes, por exemplo, que eu tenho, vou dar um exemplo de um seguro que eu tenho com a MetLife também, que chamamos Broken Bonds, ou fraturas e ilusões. Estas fraturas e ilusões interessam-me a quem? Interessam-me a quem, se calhar, começa a ir para lá dos 55 anos. Começa a ser mais frequente. E por isso, essa pessoa está a prestar um serviço. E ele sabe, se um dia partiu uma perna e a coisa funcionou, aquele cartão não vai largar. Porque está associado àquilo. E no dia que ele cancelar o cartão, cancelar o seguro. Ou seja, não tem hipótese. Depois pode ir à MetLife tratar sozinho. Mas comigo já não tem. E o cartão é cancelado e o seguro é cancelado. Por isso, quando há pouco perguntava como é que eles decidem, eu quero o contrário. Eu quero como é que eles decidem que isto é um conjunto em que faz parte. Se for, por exemplo, uma faixa etária de 55 para baixo, já tem um plano familiar hospitalar. Ou seja, o que quer dizer que, além da segurança social que todos temos, ou quase todos temos, a verdade é que tem um plano complementar que me permite ir ao hospital particular a mim e à minha família. E por isso o que nós fomos adaptando muito é quando eu telefono a um cliente, teoricamente a incomodar um cliente, lhe estou a dizer, meu caro, tem aqui uma coisa, segure-se, e já agora, para o seu perfil tem isto. Por isso, nós não pomos os nossos call centers, os nossos vendedores, à pasada. Nós, no fundo, estamos a selecionar os grupos que queremos pôr para cada tipo de acordo e produtos que temos com a MetLife, que são cerca de 5 ou 6 produtos que temos aí. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa, porque uma coisa que dice aquí o Tiago é moito importante. Unha das cousas verdadeiramente relevantes deste tipo de produtos ou de servicios é que trazan unha máis valía ao cliente, que realmente vayan ao encontro da necesidade do cliente. O Tiago falaba das fracturas e rotura de osos para maiores de 55 anos, un plano especial para persoas en baixo dos 55 anos, ou seja, para nós eso fica tamén tornouse unha obsesión. Nós tentamos sempre, cando planeamos un produto destes, ten que ter unha sinistralidade mínima, porque se non ten unha sinistralidade mínima, revela que non está a trazer unha máis-valía ao cliente, realmente non está con unha necesidade interesante, e nos pomos ese límite para testar que eso está a acontecer. Con a idea de nos aconteceu eso, o que o Daniel decía ao inicio é as telecomunicações tornaranse unha primeira necesidade para os clientes, non? Entón, para nós, ese nivel de vida onde tú tens televisión por cabo, ou tens internet, ou tens wifi ou cualquier cosa, é importante que a persoa sinta que ese nivel de vida non va a ter que renunciar a ele por ter un período na súa vida onde está a pasar unha dificultade, ou que a súa familia non va a ter que renunciar a ese tipo de nivel de vida se acontece unha desgraça, que estábamos a falar do falecimento e tal, que para nós non é bom sempre falar deso. Mas esa é unha das claves onde cando construímos un plano moito a medida da NOS, ou da Unicre, ou da Credibom, ou da Banco Primos, de cualquier un dos nosos parceiros, temos que procurar que estamos a ir ao encontro da necesidade real do cliente que estamos a ter en frente. Pedro Mata, já falámos sobre especificidades do tratamento dos clientes e alguma segmentação, e agradeço termos estado numa ótica do cliente final, mas também havia um lado relevante na parte da empresa financeira, que é o facto de se houver muitos contratos com seguros de proteção financeira, a estabilidade da entidade financeira ou do banco é totalmente diferente, não é? E provavelmente, não sei até que ponto é que isso pode entrar em necessidades ou menores necessidades de capital, quando se tem pelo menos o dito NPL, não é? O Non-Profit Loans, bastante mais salvaguardado. Isto tem relevo, ou seja, para o banco, quando estamos a ver macro, quando já não estamos a olhar para o cliente um por um, segmentado, quando estamos a ver a grande massa, isto é relevante se houver muita gente a usar seguros de proteção financeira. Não pela... Ao termos esta regulamentação tão estreita relativamente à colocação do produto seguro,
faz com que nós não podemos, sequer pela regulamentação bancária, vir a incluí-lo, porque apenas é uma parte do portfólio, e nessa parte do portfólio não temos nenhum eventos que, do ponto de vista estatístico, se comprovem que têm esse efeito de diminuição do NPL. Não temos isso. E há outras dimensões também que não pode ser incluído. Porquê? Porque o seguro é voluntário, quer à entrada, quer à saída. Isto é, os clientes podem sair a qualquer momento da duração do contrato. Não há obrigatoriedade ou integração obrigatória. E quando o cliente decide sair, nós somos, by default, obrigados a devolver o prémio remanescente do período que estava coberto ao cliente e devolver à seguradora a contraparte respectiva também que a seguradora contribuiu. Portanto, significa que são dois negócios totalmente à parte e não há esse efeito, eu diria, de beneficiar o comportamento do portfólio de crédito. Não existe. O que existe é, sobretudo, o impacto para a família. E, há pouco falou da palavra mass market. Nós operamos claramente no negócio de mass market. Porque as famílias que necessitam de um capital para antecipar a aquisição de um bem são pessoas que não geram liquidez suficiente todos os meses para fazer uma poupança para o adquirir. Então, esse segmento, o mais importante aqui passa muito pela divulgação dos direitos que ele tem. Por exemplo, os call centers são nossos. Nós não fazemos, raramente, venda de seguros com call centers não sejam nossos no nosso negócio direto ao consumer. Para quê? Para garantir a transparência, a garantir que o consumidor vai perceber, e temos essa garantia, e também fazemos, naturalmente, depois a informação toda pós-contratual, para que o cliente perceba o que é que tem que telefonar, tudo do seu lado. Mas para responder diretamente, não há essa correlação. Há algum benefício, sobretudo ao nível da satisfação da família. E isso traz depois... Mas não dá uma garantia adicional de cumprimento do crédito? Mesmo que seja apenas interno? Não, porque graças a Deus a atividade hoje em dia financeira está tão regulamentada, desde a atividade de seguros tem tábuas de mortalidade mandatórias que têm que ser utilizadas, bem como a atividade bancária que tem o limite que se chama da solvabilidade financeira. Nós não podemos conceder um crédito a uma família que tenha mais do que 50% de encargos no setor financeiro já sobre empréstimos do seu rendimento líquido. Então significa que já está tão regulamentada que a decisão de um banco conceder um crédito a um cliente com uma probabilidade de default elevada é dele próprio. E, por exemplo, no caso particular do Banco Crédito, nós temos taxas de risco do portfólio muito baixas. E quando comparamos com a banca portuguesa, é impressionante. Nós somos especialistas, estamos este ano a fechar com cerca de 1.600 milhões de produção, é bastante acima de muitos bancos, e depois analisamos o portfólio e verificamos que temos comportamentos de risco mais baixos. Significa que a nossa especialidade permite-nos aferir à cabeça e perfilar bem o cliente relativamente ao comportamento de não pagamento. Mas globalmente não, porque em 1.600 milhões o valor dos sinistros de seguros é muito baixo face ao que seja um NPL. Estamos a aproximar-nos do fim, infelizmente, mas, Oscar, gostava de lhe perguntar uma pergunta mais genérica que inclui este nosso tema, mas o que é que acha de 2024 em relação aos seguros, para não fugirmos daqui, aos seguros de proteção, aos seguros integrados nos serviços para consumidores, mas também no mercado em geral? Bom, o mercado portugués é un mercado con bastante cultura aseguradora. As persoas ten a sensación de a importancia de estar protegidas. No cual aquí nós sempre temos expectativas altas. A regulación ayuda tamén a unha maior transparencia. Non é así en todos os mercados, ayuda a unha maior transparencia. Nós, como compañía, tentamos definir o noso lugar no mercado como unha compañía de nicho, onde tentamos trazer ao mercado cosas onde verdadeiramente facemos a diferencia e non entrar naquelas cosas onde só é concurrir por precio, porque non somos capaces de diferenciarnos. Neste sentido, particularmente, nós estamos a apostar pela innovación. Crecer pela vía de cortar custos é unha alternativa, mas a un punto onde ya non dá máis e só podes diferenciarte e innovar. E estamos a tentar avanzar neste sentido, no sentido de seguros que sean integrados, seguros on-off, están na nosa cabeza. Temos a idea agora de traballar un seguro para todo isto de Buy Now, Pay Later,
que está moito ligado á maneira nova de comprar dos clientes, a ir aos sites, a ir aos marketplaces, etc. Mismo que falei do desemprego, naquela altura nos conseguimos activar a clase de seguros relativa ás pérdidas pecuniarias. O pasado ano decidimos facer unha cosa semellante e só con un driver. E o driver é que verdadeiramente achamos que podemos cubrir necesidades reais dos clientes e activamos os ramos de seguro de asistencia e de danos a outros bienes. Entón, por esa vía, nos tentamos avanzar e acho que temos unha oportunidade grande no mercado. A sensibilidade de algunhas empresas para sentir que o seguro non é só unha maneira de facer negocio, que é, non somos a Santa Casa, como decía o Tiago, mas é tamén unha maneira de ofrecer un leque de servizos ao cliente, unha oferta moito máis completa de quasi 2 ou 3 clics, que é o que a malta precisa hoy en día e que procuran, e especialmente as novas gerasoes, as gerasoes que van comprar en breve, ya non procuran outro tipo de compra que non sella con algún suporte digital, probablemente híbrida, nun futuro moito curto, e tentar adaptar os nosos produtos non só a cubrir as necesidades do cliente, mas tamén a ser capaces de ser activados na maneira en que van comprar. Por aí va a nosa idea de evoluir aquí. A aposta da MedLife pelo mercado portugués é incuestionable, como ben saben, e para mí as expectativas son sempre positivas. Eu sou un tipo esencialmente positivo, mas son positivas. E acho que temos unha oportunidade boa de mostrar aos portugueses aquí e outros países igual que as iniciativas privadas deste tipo de servicios están aquí para cumprir unha función social tamén. Temos unha responsabilidade de ofrecer solucións para atingir as necesidades e garantir as persoas, como dixo non só que para criar un futuro de maior confianza con elas. Daniel Beato, em relação a nós, ao grupo Nós, a sensação que eu tenho é que a procura no seu setor será um bocadinho rígida, não será muito elástica com o rendimento disponível. Mas como é que está a ver o próximo ano, do ponto de vista da atividade económica? Nós, o setor das telecomunicações, tem alguma fortuna no sentido de ser um bocadinho mais incólume, oscilações muito grandes no mundo económico, porque prestamos um serviço de necessidade básica. Houve um momento claramente disruptivo, foi a pandemia, e o mercado cresceu bastante aí, porque, nomeadamente no acesso à internet das casas, clientes que ainda não tinham internet, já tinham aquisição paga, mas não tinham, mas que fizeram um upgrade desses produtos e serviços. Portanto, temos um baseline, por assim dizer, que cresce 2-3% ao ano do número de pontos de acesso no país como um todo, e a nossa expectativa é que continue neste processo, e portanto o crescimento existe de alguma forma. Há uma grande expectativa no 5G. O 5G foi lançado no final de 2021 em Portugal. Nós temos tido uma aposta muito grande e central, porque acreditamos que é mesmo um game changer, não é do setor das telecomunicações, é da economia como um todo. As redes estão montadas em Portugal e lá fora, e começam a aparecer finalmente os primeiros use cases e as primeiras utilizações necessárias onde ele pode fazer realmente diferença, e portanto acreditamos e olhamos com algum otimismo do ponto de vista da procura das necessidades do mercado de telecomunicações. Depois, isto vai ser bom para os operadores de telecomunicações do país. Vamos ver, há novos entrantes no mercado a entrar em telecomunicações no próximo ano e portanto há muita incerteza nessa dimensão, mas eu acredito que no mercado em que a procura está lá, em que a necessidade existe, com certeza os operadores conseguirão encontrar formas de entregar um bom serviço e obviamente fazer um bom negócio, entregar um bom serviço. Tiago Gomes, os portugueses, quando se aproximam maus tempos, usam mais o crédito ou menos o crédito? Os portugueses, é uma pergunta que eu acho muito pertinente. Os portugueses, curiosamente, eu acho que são uma população bastante responsável no uso do crédito, ou seja, independentemente de toda a parte de legislação que tem influído e que chama muito a alerta, o português típico não é o que se estoura todo e que arrebenta. É evidente que, há bocado sempre falava, há perfis, há portugueses que vivem de crédito, há portugueses que são muito mais moderados. Nós, o que temos notado, e se calhar falando agora um bocadinho do outro lado da Unico também, mas para chegar aí, nós na área da aceitação de pagamentos, desde a dita pandemia, temos tido crescimentos exponenciais. Ou seja, batemos recorde após recorde. No primeiro ano bateu o recorde, fiz uma estatueta, ofereci a toda a gente, famoso. O ano passado já achei que era um bocado repetitivo e este ano não vou fazer terceira. Porque, na verdade, temos batido recordes de faturação. Para ter uma ideia, passam por nós
30 mil milhões de euros por ano. Isto reflete 700 milhões de operações, o que é qualquer coisa como 7 operações por segundo. Por isso, isto está a haver um crescimento enorme no mercado dos pagamentos digitais, e isto teve 2 empurrões fortes. Não é? O primeiro empurrão forte que teve, pois, sem dúvida nenhuma, esta história da pandemia, das pessoas deixarem de querer mexer em dinheiro físico, e depois houve um outro, que é a história do contactless, que as pessoas começaram a se habituar a não ter que tocar, a não ter que meter pinta, não sei. Isto fez crescer. Por outro lado, tentando pagamentos digitais, as pessoas percebem que é muito mais simples do que andar com dinheiro. Não é? Entre as moedas, e isto e aquilo. E começou a ver o que já havia muito em Espanha, que era, eu em Espanha lembro que a última vez que lá cheguei, já há uns 3 anos, uma vez fui a Madrid, como uma das minhas filhas estava lá, ia a pagar, ia a puxar o terminal para mim, e a senhora lá de lado de lá quase que se assustou a pensar que eu ia roubar o terminal. Porquê? Porque tudo era com contactless, e hoje em dia aproximam-se. Eu quando tiro para meter o PIN, ela ficou assim a olhar para mim, mas como muito apreensivo. E eu aí percebi, nós infelizmente há 4 anos estávamos realmente atrasados. Hoje em dia isto não acontece. Hoje em dia nós aqui, contactless, e quando não tem contactless nós ficamos com o olhar, não tem contactless. O que é que isto levou? Levou a que a utilização dos meios digitais de pagamentos subisse. Por isso, poderia haver esta tendência, voltando à pergunta, que as pessoas começassem a usar em demasia o crédito. Os meios de pagamento, um cartão de débito vai direto à conta, não tem tema, esses dispararam, mas os de crédito também. E as pessoas estão a usar, infelizmente, para a parte de rentabilidade minha, a 100% o pagamento. Isso quer dizer que, ao fim de determinado tempo, pagam. Mas temos visto uma coisa que é, primeiro, o ticket médio a baixar substancialmente. Nós, se calhar todos estão nesta sala, exceto os 2 espanhóis, nós tínhamos vergonha de ir pagar um café com um cartão. Eu fiz muitas vezes isto, confesso, que era ir a um multibanco, levantar dinheiro, tirar 20 euros para ir beber um café. E ser insultado. E ser insultado que já pagar com 20 euros. Mas se fosse lá com um cartão, dá umas taladas. Tu preferia ser insultado. Por isso, na verdade, esta diferença deixou de haver. Eu hoje chego a um sítio que vou pagar um café e não tenho um cartão, uma aceitação de cartão, digo, então olha, não quero o café. E vou embora. E vou ao sítio ao lado. Por isso, esta, eu diria, democratização de pagamentos está-nos a ajudar em termos de rede Unicre muito, e da área dos cartões também. É evidente que faremos aqui um stress. Foi um ano horrível de 2023, quer dizer, todos temos noção disso. Já 22 foi mau, mas 2023 foi tempestade perfeita, entre guerras, inflação. Não quer dizer que não houve nada que corresse bem, por isso taxas de juros dispararem disparatadamente. Por isso notámos, e provavelmente aqui o Pedro também notou, e até o Daniel, houve aqui taxas de esforço, as tais taxas de esforço que o Pedro há pouco falava do máximo de 50%, de repente passaram a 70%. Porque a prestação, eu falo para mim, a prestação da minha casa subiu de quase 400 euros. É muito dinheiro, não é? Por isso. E isto aconteceu muito, e não vai haver uma tendência assim. Isto vai, digo, a normalizar, espero, se não aparecer uma terceira guerra por aí. Por isso, eu acho que o português consegue, concretizando a pergunta, equilibrar bem, e nota-se muitas vezes a preocupação de, ou seja, eu vou entrar em cumprimento e tento falar, tento regularizar. Por isso, o nosso incumprimento não subiu com o que subiu a complicação da economia. Por isso eu estava à espera de 2023 ser bom, e não foi. E por isso eu acho que, em termos de resposta concreta, não vejo o português endividar-se desmesuradamente sem saber o que é que anda a fazer. Pedro Marques também nota uma mudança de atitude dos portugueses em relação a, quando estão em dificuldades, procuram conversar, não procuram... Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferenciada, complementar, mas um bocadinho diferenciada. A sociedade portuguesa está a mudar. Nós hoje temos aproximadamente 10% da população ativa que não é nascida em Portugal. O que significa que esta tem sido uma parte da população que tem sido um driver do crescimento económico pelo qual Portugal passou em 23, 22, 21 e até logo a seguir, até durante a própria período do Covid em 2020. Significa que, sobre a pergunta se estava em maior pressão, estava em maior pressão sobre os agregados familiares relativamente à sua capacidade de terem liquidez para fazer face às suas responsabilidades, nomeadamente pela questão do crédito à habitação, como nós tivemos. Se vocês forem ver o relatório de contas do Banco Credible, verificam que o crescimento do custo financeiro
quintuplicou face ao que era há 3 anos atrás. Então, há uma adaptação, mas eu tenho que dizer que a regulamentação que o Banco de Portugal impôs sobre esta recomendação, que na prática é a lei que todos os bancos que eu conheço praticam, nós não podemos conceder um crédito a uma família que ultrapassa os 50% do rendimento líquido. Depois temos umas percentagens de 50% a 60%, mas somente 5% acima dos 60%, porque uma pessoa ganha, imagina, uma pessoa ganha 5 mil euros ou passado de 60%, quando já tem 2 mil euros para sobreviver, não há problema. Mas isto trouxe uma boa almofada financeira relativamente aos bancos que estão alinhados com essas orientações do regulador. Por outro lado, eu diria que o Banco Credibond conseguiu sempre antecipar bem na forma de estar no mercado, quer quando apareceu o Covid, até mesmo nesta situação da guerra da Ucrânia, da situação da crise da inflação, e nós sempre crescemos muito significativamente a nossa cota de mercado nestes períodos. E porquê? E permitiu-nos obter um conjunto de analytics sobre estes novos segmentos da sociedade portuguesa e permitiu-nos antecipar a melhor forma de trabalhar com eles. Sobre 2024, o que eu sinto é, se não houver uma descida das taxas de juros, a situação vai ser um bocadinho mais tensa para a economia portuguesa, sendo que na atividade de crédito ao consumo há uma variável económica que é decisiva, é a mais importante de todas, que é a taxa de emprego, ou a taxa de desemprego, por análise inversa. E as projeções, aparentemente, hoje não se está a esperar uma inversão ou um aumento significativo da taxa de desemprego, como aconteceu em 2008 e 2012. Onde aí sim houve restrições significativas. Então, se recordam, o desemprego subiu 18%, 19%, e em menos de 20 anos chegou aos 35%, 36%. E aí, claramente, houve uma crise que se estendeu a todos os setores de atividade bancários. Mas, para dizer, a minha expectativa para 2024 é muito de estabilidade, foi o que foi 23. E o que eu sinto é os players vão ser muito mais agressivos e vão utilizar estratégias de aquisição de cota utilizando preço, então vai ser um ano mais duro do ponto de vista de redução da rentabilidade. E hoje, para referir que acabei de ver, estava a ver antes de entrar aqui, o swap a 5 anos está a baixar, o que significa que os mercados financeiros já estão a antecipar para 2024 uma descida das taxas de juro. Este mês já baixou 25 pontos base, o que significa que até um aspecto positivo para a economia portuguesa, porque como a economia portuguesa não gera cash flow suficiente e depende muito de movimentos que venham de fora relativamente liquidez para a economia nacional, são muito positivos relativamente à continuidade de venda de fundos, manutenção das taxas de emprego e continuidade do crescimento da atividade económica. Muito obrigado. Quero agradecer por fim esta presença e este debate, que foi extremamente útil para percepcionarmos o setor dos seguros integrados, o ramo dos seguros integrados para consumidores. Vimos o estádio da situação. Penso que concluímos que a regulação tem aqui os entraves, com certeza legítimos, mas no fundo obriga as seguradoras, e agradeço ao Oscar e à MetLife em geral ter proporcionado este encontro. E pronto, e conto com a sua imaginação e dos seus colegas, porque de facto há aqui uma missão que este seguro pode exercer. Nós estamos penso que o país em geral está a falar do insurance gap, há muito de déficit de proteção em várias áreas da vida dos portugueses e uma tremenda dependência em relação ao Estado para resolver situações de calamidade, e há uma inversão de mentalidade que tem que começar a ser feita, e que o setor segurador tem um peso muito importante para proporcionar essa mudança. E quero agradecer também o Daniel Beato, ao Tiago Gomes e ao Pedro Mota pela sua participação e espero que em breve voltaremos a falar. Obrigado. Muito obrigado.